Ok, se você gosta de hardware, principalmente voltados para consoles, esse vídeo é um prato cheio para você. E é o vídeo mais importante da série no que diz respeito às especificações dos consoles. Claro, eu poderia ficar aqui falando somente os números frios, sem você entender nada, e dizer que um console é melhor do que o outro justamente por causa disso. Mas acontece que o buraco é muito mais fundo. Existem parâmetros que fazem com que a diferença entre os dois consoles tornem-se ainda mais gritantes e eu tentarei abordar aqui nesse vídeo. Sejam bem-vindos à Caixa de Jogos. Tanto o console da Sony como o console da Microsoft, eles são baseados nos chips customizados da AMD, chamados de APUs. As APUs, que é a unidade de processamento acelerado, em um único envelope de silício, possuem dois chips, como se eles compartilhassem informações paralelamente. Esses chips são o chip gráfico e o chip lógico. Tanto no PlayStation 5 como no Xbox Series X, os dois utilizam os chips customizados com a arquitetura Zen 2 para o processador lógico e RDNA 2 para o processador gráfico. Porém, as semelhanças terminam por aí. Apesar de ser o mesmo chip, não significa necessariamente que é o mesmo projeto, nem tampouco terá o mesmo desempenho. Cara, tu ainda tá falando isso? Quer saber? Quer saber? Sai daí. É eu que vou apresentar isso hoje, vambora. Sai, vaza. Sai, sou eu que vou falar sobre isso, bora. Peraí, calma. Parou, sai. Peraí. Dá essa cadeira aqui, dá? Ah, galera, me desculpe, mas era inviável continuar assistindo isso. Ele tava praticamente dormindo. Odeio quando as pessoas fazem as coisas de má vontade. E mesmo falando de algo que eu não gosto, que é o PlayStation 5, eu vou fazer esse vídeo e pontuar as coisas que eles são melhores, tá? Tá bom? Tá ok? Tá ok pra você também, sonista? Enfim, vamos lá. Aqui, como vocês estão vendo, nós temos as duas especificações dos dois consoles. Do meu lado esquerdo está o PlayStation 5, do lado direito está o Xbox Series X. E agora a gente vai fazer uma comparação, mesmo bem a números a frios mesmo, a respeito do que significa cada um desses atributos, dessas especificações aqui na sua tela. O PlayStation 5, tal como o Xbox Series X, eles possuem um processador octa-core da AMD de arquitetura Zen 2, ou seja, eles possuem a mesma arquitetura, baseada numa litografia de 7 nanômetros, com um possuindo o clock fixo de 3,8 GHz, que é no Xbox Series X, claro, e o outro com um clock variável, sendo esse clock máximo de até 3,5 GHz no chip do processador, no chip lógico. Perceba que já há uma diferença. Apesar de ser o mesmo chip, nós já temos uma diferença de clock. O modelo da Microsoft alcança um clock bem maior e esse clock é fixo, ele não precisa variar, coisa que não ocorre no PlayStation 5, que o clock é menor, 300 MHz de diferença, e isso nem significa que o clock máximo é estável, ele pode ser menor ainda. E aí nós temos o mesmo chip gráfico também para os dois consoles, porque a gente está falando da APU. Como ele havia explicado, a APU é um grande chip que envolve dois processadores internos, tanto o processador lógico como o processador gráfico. Se eu tenho a mesma arquitetura em um APU, então eu vou ter praticamente o mesmo processador e o mesmo chip gráfico. No Xbox Series X, a gente tem uma GPU customizada com RDNA 2 com 56 unidades computacionais. Dessas 56, 52 estão em pleno funcionamento e as outras 4 estão desativadas. O que significa que elas podem ser ativadas futuramente por atualização, ou elas podem ser substituídas se alguma vier dar problema, enfim, são unidades reservas. E isso faz com que ele tenha um clock fixo de aproximadamente 1,8 GHz e na escala de teraflops por segundo esse valor é de 12. Agora compara só com o chip gráfico do PlayStation 5. Eu tenho uma GPU customizada RDNA 2 com 36 unidades computacionais e com um clock de até 2,23 GHz. Aqui o PlayStation 5 sai ganhando em quantidade de gigahertz, mas as unidades computacionais que ele tem são menores, então o poder gráfico absoluto dele é menor.
E a gente vê essa diferença no teraflops máximo dele, que é até 10,28 teraflops por segundo. Apesar dele ter um clock máximo mais elevado do que o Xbox Series X, ele possui um poder de fogo no desempenho gráfico menor justamente por conta das unidades computacionais. E aí que entra a importância de você medir a escala em teraflops quando você está falando de chip gráfico. Essa questão do clock alto no PlayStation 5 gerou vários problemas, principalmente no seu lançamento. Era bem comum ver usuários relatando artefatos, bugs na tela, referente ao tratamento de vídeo. E isso é muito comum quando o equipamento possui um clock bem mais alto ou possui algum problema com a questão das temperaturas elevadas no seu chip. Eu não estou falando que todos os consoles da Sony tiveram esse problema, mas em comparação com os problemas que tiveram no Xbox Series X, o que houve no PlayStation 5 foi bem maior. Mas a gente já saiu do primeiro lote, então esse problema já deve ter desaparecido nas unidades subsequentes. Enfim, foi só um caos. Em questão de memória RAM, nós temos 16 GB, mas não foi especificado pela Sony como essa memória RAM foi dividida no console. A Microsoft deixou as coisas um pouco mais claras. Nós temos 16 GB do tipo GDDR6 para ambos, só que para o console da Microsoft a gente tem valores mais altos justamente para os jogos e outro mais baixo justamente para o sistema. A gente possui 6 chips de 2 GB e 4 chips de 1 GB, totalizando 16 GB. E o que significa isso? Porque a gente possui apenas um único tipo de chip, dividido tanto para RAM e para VRAM, porque a gente está falando de uma APU, e na APU as memórias de alta velocidade elas são compartilhadas, é algo comum. Tá, e a Microsoft já deixou bem claro, olha, a gente tem uma porção de memória de alta velocidade mais rápida ainda. E aí na largura de banda da RAM, nós temos o seguinte, nós temos 10 GB a 560 GB por segundo, que são para jogos, e os 6 GB a 333 GB para tarefas básicas e o sistema operacional do console. Como a Sony não especificou quais são os chips de alta e de baixa velocidade, então não podemos também inferir qual é a velocidade da largura de banda. Esse valor aqui é um valor propriamente médio, mas não é um valor tão exato como o valor fornecido para o Xbox. Vale aqui uma crítica rápida à Sony. Durante o lançamento do PlayStation 5, na semana e nos meses que vieram, a Sony foi extremamente lerda na divulgação das especificações. Eu diria que até soava como se ela não quisesse falar, mas uma hora teve que sair, né? Em questão de armazenamento interno, nós temos um ponto positivo para o PlayStation e um ponto positivo para o Xbox Series X. PlayStation, velocidade. Xbox Series X, quantidade. Escolha o que é mais importante para você. Mas calma, eu vou explicar isso com calma. O armazenamento interno no PlayStation 5 é um SSD soldado diretamente na placa-mãe. E esse SSD ele possui um controlador de alto desempenho. É como se fosse praticamente um terceiro processador dentro da placa-mãe do videogame. Isso faz com que ele atinja velocidades altíssimas. Por exemplo, para arquivos crus sem compactação, o PlayStation 5 consegue atingir a marca de até 5,5 GB por segundo na transferência de arquivos, o que é muita coisa, eu preciso admitir. E para arquivos compactados é até 8,9 GB por segundo. Isso se reflete na imensa velocidade na hora que você abre um jogo, ou quando você vê as texturas sendo mostradas no mapa, ou quando você ativa o teletransporte rápido de um ponto para outro. O que era antes em minutos na geração passada, nessa geração passou a ser a segundos. Tamanho o impacto do SSD empregado nessa nova geração de consoles. Do lado verde da força, nós temos um SSD destacável. Apesar dele ser interno ao console, ele é um cartãozinho pequeno, é um tipo de SSD baseado em NVMe, só que não é propriamente um do tipo M2, porque é padrão da Microsoft, tipo, ele tem uma entrada característica, e ele possui 1 TB. E a velocidade de transferência é 2,4 GB por segundo para arquivo original e 4,8 GB por segundo para arquivo compactado. Olha só a diferença na velocidade, mas eu preciso deixar claro, na prática, um jogo da Sony não vai carregar na metade do tempo do jogo do Xbox Series X. É um valor alto e chamativo, expressivo, eu concordo, mas na prática as coisas não acontecem dessa maneira. Você está vendo aqui que os números indicam que a velocidade do SSD da Sony é o dobro praticamente da velocidade do SSD do Xbox Series X. Mas isso significa na prática que o PlayStation 5 é 2 vezes mais rápido em carregamento em relação ao Xbox Series X? Não.
Se acalma, que existem tantos fatores que impossibilitam isso que vale até um vídeo só para isso. Então se acalma. Na prática, o que você tem é apenas alguns segundos, alguns milésimos a mais, e olha que nem isso. Tem alguns jogos que o SSD do Xbox Series X é até melhor, porque eu não sei. E em questão de armazenamento, enquanto o Series X tem 1 TB, o SSD da Sony só possui 825 GB e dessa parcela você tira 200 GB do sistema operacional dos dois consoles e você vai ter aproximadamente 800 GB, 860 GB para o Xbox Series X e 660 GB aproximadamente para o PlayStation 5. Então a gente tem uma diferença aí de mais de 100 GB de memória. E isso dá uns 3, 4 jogos, é considerável. Em questão de armazenamento externo, nós temos duas soluções bem diferentes. Eu, para honrar minha camisa, acredito que o do Xbox é uma solução bem mais madura, enquanto a do PlayStation 5 é uma solução bem mais amadora. Por quê? Vamos observar aqui. No PlayStation 5 você precisa abrir a aleta, pegar o SSD do tipo NVMe M2, plugar, parafusar o SSD, fechar a aleta. E esse SSD tem que ser um SSD certificado pela Sony, não é qualquer SSD. Precisa ter um valor mínimo de transferência de dados, que olha só, faz com que ele seja caríssimo. Do lado da Microsoft, a gente tem um cartão de memória, literalmente, um memory card. Você pega, pluga na traseira do console e pronto, tá lá. Simples e imediato, você não precisa abrir nada. E por que eu falo que isso é uma solução bem mais madura? Porque apesar de videogame não ser necessariamente coisa de criança, tem crianças que possuirão videogame e eventualmente elas vão querer ter um armazenamento expansível e aí elas vão querer malinar, vão querer descobrir o que significa aquilo, vão querer mexer, e isso pode ser de certa forma um facilitador de problemas para a plataforma. Porque, por exemplo, quando você faz engenharia e principalmente programação, você sempre tem que ter na cabeça que o usuário é burro. Então você tem que fazer um projeto da maneira mais simples possível para que não haja nenhum tipo de fator externo que prejudique o funcionamento da sua máquina. Isso é muito comum em programação. E por que eu estou aplicando isso para console? Porque é bem mais simples você plugar um cartãozinho atrás e ver ele funcionando do que você ter que abrir, botar o SSD lá, parafusar o SSD, fechar o console. E aí eu preciso também citar um ponto negativo do Xbox. Por quê? Por enquanto, o SSD é extremamente caro e limitado porque só tem uma fabricante. A Microsoft já falou que futuramente as fabricantes serão livres para fazer a quantidade que elas querem de armazenamento, obedecendo a taxa de transferência, claro. Mas enfim, ela pretende abrir o mercado para essa tecnologia. É como se fosse uma entrada proprietária, então é só questão de tempo para que haja, mas até lá como vai ser? Eu não sei, né? A gente vai ter que aguardar a maravilha da tecnologia funcionar, que é fazer com que o preço dos equipamentos abaixem com o tempo, né? Essa é a tendência natural das coisas, ok? O PlayStation 5, por possuir uma entrada do tipo NVMe na sua placa-mãe, é um pouco mais simples. Você encontra já de cara mais modelos para você plugar lá. Apesar da Sony ter uma recomendação bem alta para a taxa de transferência, que faz com que o SSD tenha o mesmo preço do cartão, há mais modelos de SSD disponível atualmente do que dos cartões da Microsoft. Apesar do preço ser igualmente caro, que até eu acho absurdo. É um preço de um console novo praticamente, cara, num cartãozinho de memória. Mas enfim, é aquele problema da tecnologia. As coisas vêm caríssimas primeiro, mas depois com o tempo elas vão abaixando de preço. Por fim, os dois consoles possuem o drive óptico, né, que é o leitor Blu-ray, com suporte ao 4K, o HD, igualmente, assim. O que eu posso destacar é que no PlayStation 5 tem um sistemazinho de blindagem que serve muito para deixar o console mais silencioso, ponto positivo. No Xbox não tem isso, mas não é alto do Xbox, não é algo que você reclama, então tá mais para uma feature do PlayStation 5, porque realmente o do 4 é muito zoadento. E por fim nós temos a questão da reprodução dos gráficos. Tô aqui explicando sobre os gráficos. No final, há uma coisa muito importante para o usuário leigo que ele precisa saber, que é, se eu tenho um bom hardware, no final então eu tenho que ter uma taxa de FPS alta e uma resolução estável. Esses são os dois fatores mais importantes na hora da gente comprar um console. Tá, caixista, mas por que você está falando isso? Enquanto que um console tem um suporte nativo a 4K, o outro não tem. E adivinha qual é?
O Xbox Series X tem um suporte nativo a 4K, enquanto o PlayStation 5 tem um suporte dinâmico. Tá, e o que significa isso? Lembra que eu te falei que a questão de ter um clock variável e ter uma quantidade de teraflops menor ia impactar em alguma coisa? Pois é, está impactando aqui no desempenho final. Quando o videogame da Sony é muito requerido, é muito demandado por processamento, ele tende a esquentar, tende a trabalhar no seu limite e obviamente ele vai abaixar um pouco porque o seu clock é variável. Com isso, a resolução tem que abaixar também para ele não ter uma queda muito alta de frame rate. Então, isso vai fazer com que a resolução dele seja dinâmica. Ora ele vai intercalar entre o 4K, ora ele vai intercalar entre o Quad HD ou as resoluções intermediárias aí para sempre manter uma taxa de FPS constante. Infelizmente, nessa geração não é padrão 4K 60 FPS para todos os jogos. A gama de cobertura do Xbox Series X é maior, mas nem ele ainda não dá conta. Enfim, paciência. E o Xbox Series X, apesar dele também ter essa ferramenta de ter resolução dinâmica, ele possui uma tolerância bem maior ao 4K, praticamente nativa, que faz com que em todos os jogos ele consiga se comportar bem mais estável. E por que eu estou falando isso? Enquanto que no Xbox Series X a resolução é nativa, no PlayStation 5 a resolução é dinâmica. O que significa ser dinâmica? Quando o console é demandado por um alto processamento e ele não consegue dar conta, para não perder o frame rate, ele cai a resolução para manter o FPS estável. Então isso faz com que ele saia de 4K para uma resolução um pouco menor. E isso faz com que o Xbox Series X tenha uma tolerância bem maior em quesito de estabilidade. É claro que a resolução nativa dele ainda não é completamente perfeita. Há poucos jogos, ali uns 2 ou 3 que eu lembro de cabeça, que faz com que ele haja queda na resolução, mas é bem mais tolerável do que o do PlayStation 5, justamente por conta do poder. Mas falta explicar ainda o porquê dessa diferença tão grande no poder de fogo dos dois consoles. E o principal culpado é o sistema de resfriamento adotado por cada uma das fabricantes. Mas isso é um assunto um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais aprofundado, mas é bem interessante saber como o sistema de resfriamento de cada um dos consoles funciona, uma vez que eles são bem diferentes. Mas eu acho que é o Felipe que ficará responsável por isso, que ele gosta mais desse tipo de assunto. Por hoje é só, hoje foi eu que brilhei, espero que você tenha gostado do conteúdo, até mais!